Oi, galerinha, a professora Gisele chegou mais uma vez para dar uma aulinha. Nas últimas aulas, a gente estava falando bastante sobre a questão de família, não é verdade? Nós falamos sobre os diferentes tipos de família. As famílias que são formadas por pai, mãe e filhos, mãe e filho, pai e filho, madrasta, padrasto, tantas outras formas, não é verdade? Hoje a família é muito variada. E depois a gente também falou sobre as famílias e as questões financeiras, sobre as rendas familiares. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de São Paulo e a história de São Miguel Paulista. Porque quando a gente fala de família, a gente fala de renda, a gente está falando de uma região, a gente está falando de um país. E nada melhor do que conhecer a história de São Paulo. Porque quando a gente falou das nossas famílias, nós estávamos falando também sobre a questão de identidade, não é verdade? De onde viemos, não é? Então o que acontece? Nós falamos muito, fizemos muitas interpretações sobre mapas, mas faz tempo que a gente não fala especificamente da história de São Paulo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de São Paulo e sobre a história do bairro de São Miguel Paulista. Vamos lá? A cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554, quando foi realizada a primeira missa no pátio do colégio pela Companhia de Jesus. Os principais representantes foram Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Manuel de Paiva. Os jesuítas, com o objetivo de catequizar e transmitir ensinamentos aos colonos, criaram o sítio do Colégio de São Paulo de Piratininga. Então aqui a Pro trouxe para vocês duas fotos, né? A primeira, ela é bem antiga, ela é de 1554, né? Que foi da época em que foi fundada a cidade de São Paulo. Então aí é a foto do pátio do colégio. E ao lado tem uma atual, né? Como ela era antes e agora, né? O antes e depois, para vocês conhecerem. Hoje, nesse pátio, né, do colégio, tem o Museu de Anchieta, tá certo? São Paulo, assim como o Brasil, é marcada pela mistura de diferentes povos que somam suas heranças para hoje formar a identidade do povo paulistano. Atualmente, são mais de 70 países que deixaram sua marca na arquitetura, culinária, esportes e em muitos outros aspectos da cidade. Então aqui a gente está falando como que nasceu, como que foi criado toda essa questão dos povos. Foi toda essa mistura, minha gente. Nós somos a mistura de muitos descendentes, não é verdade? São muitos imigrantes que vieram para o Brasil. Vieram para São Paulo também. E assim foi constituindo o povo, a mistura das raças. E hoje somos o que somos, um país muito diverso, não é verdade? Nós temos aí várias pessoas, muitas características diferentes. E isso tudo porque nós recebemos a influência dessas pessoas, ok? Desses países. A cultura foi marcada pela música clássica, com os alemães, que chegaram em São Paulo, mais especificamente a Santo Amaro, em 1827. A ópera e o canto lírico foram trazidos pelos italianos, que vieram para o Brasil na década de 1870, principalmente para o sul e sudeste do país. Ainda da Itália veio a influência nas artes plásticas, com Alfredo Volpi e Victor Becheré, que contribuíram para o movimento modernista. Essa mistura foi responsável por elevar São Paulo à categoria que está hoje, de capital cultural da América Latina. Então, o que acontece? Muitos países, muitas pessoas, recebemos influências de tudo. Aqui a gente está falando da questão da música. Daqui a pouquinho a gente vai falar da questão do comércio. A gente vai falar da questão da culinária, né, da comida, da parte gastronômica. Como temos muitos, né, muitos e muitos imigrantes, muitos e muitos países, então tudo isso, tudo que eles tinham de cultura foi trazido para São Paulo. E automaticamente nós começamos a ter contato com isso. Então é importante vocês saberem disso porque a questão da música clássica, olha quanto tempo faz, né? A música clássica veio para nós mais especificamente por Santo Amaro, em 1827. Quem foi que trouxe? Foram os alemães. E aí a gente percebe que nós temos muita influência tanto na música quanto nas partes plásticas também dessas pessoas. Ao ladinho, a Pro colocou a foto do Victor, que se você procurar no Google
Você vai ver que tem muitos monumentos aqui da cidade de São Paulo que ele participou, tá certo? No comércio, os alemães e franceses que tiveram o início de sua imigração na década de 1880 importavam tecidos e eram padeiros, confeiteiros e curtidores de couro. Os alemães também eram os principais responsáveis pela produção de papel e cerveja. Os árabes, que iniciaram sua imigração entre o fim do século XIX e início do século XX, trabalhavam como mascates e vendiam chapéus, roupas, relógios, tecidos e joias e outros produtos nas regiões de comércio popular, como a 25 de março. Até hoje, permanecem com comércios semelhantes pela região. Então, aqui a gente está falando um pouco da parte comercial. E aqui, o que eles faziam quando eles chegaram em São Paulo, né? O que eles faziam? Então aqui a gente percebe padeiro, confeiteiro, eles começaram a trabalhar em vários ramos aqui na cidade de São Paulo, tá certo? E aí essa parte comercial, alguém já foi para 25 de março? Não? Já? Então, quem não foi, pede para a mamãe e para o papai levar vocês lá, porque é muito legal. E quem já foi sabe, é um lugar muito grande, né? São muitas ruas, muitos comércios e normalmente todos os produtos que são vendidos lá, eles são mais em conta, né? Acaba sendo mais barato. Por isso que ali tem uma grande concentração de pessoas na cidade de São Paulo, na 25 de março. Continuando aqui falando sobre essa questão comercial, os judeus vendiam roupas e tecidos de alta qualidade. Tiveram seu movimento migratório entre o início do século XIX e a primeira metade do século XX. Em São Paulo, fixaram suas residências na região de Higienópolis, onde residiam os principais consumidores de seus produtos, os barões do café. Hoje, o bairro ainda tem alta concentração de judeus e descendentes. Os japoneses, que chegaram a São Paulo no início do século XX, começaram a trabalhar como barbeiros, sapateiros, lavadeiras, diaristas, além de fazerem produtos artesanais. Fixaram-se na região central, nos bairros da Liberdade e Glicério. A Pro colocou aí para vocês uma foto da Praça da Liberdade. Ali tem uma grande concentração de japoneses e tem muita coisa da cultura deles. Tem época que você vai lá e tem apresentações que existe, no caso, no Japão, que eles trazem para cá. A parte da culinária também tem algumas barraquinhas que vendem ali algumas comidas japonesas. E tem a parte artesanal, que eles também vendem. Então é um lugar muito legal de conhecer. Quem não conhece, pode pedir também para os pais de vocês levarem vocês lá quando acabar essa pandemia, né? Porque agora tá tudo complicado, a gente não pode ficar saindo. Mas é uma boa opção para vocês passearem e conhecerem um pouco mais a cidade de São Paulo, que é tão grande e tem tanta coisa boa e tanta coisa bonita aqui, não é verdade? Na área esportiva, alguns dos principais clubes da cidade foram fundados por imigrantes árabes, como os libaneses, que fundaram o Monte Líbano e o Clube Homs, e os sírios, que criaram o Esporte Clube Sírio. Agora, vamos falar da questão, né, da Itália. E agora eu sei que um monte de aluno vai vibrar, porque nós vamos falar de quem? Palestra Itália, o Palmeiras, mas o Clube Espéria e o Juventus, eles foram fundados pelos italianos. Então, olha aí, os palmeirenses que não sabiam, eis a informação. Quem fundou o clube de vocês foram os italianos. E depois aqui fala, no caso, e o Pinheiros, né? No caso, o Clube Pinheiros foi pelos alemães. Os portugueses montaram a Associação Portuguesa de Desportos e os judeus criaram a Hebraica e o Círculo Maccabi. Então aqui a gente percebe que eles têm influência em tudo, né? A gente estava falando sobre a parte comercial e agora a gente já está indo para a parte de esportes. Então temos influência de tudo. A nossa identidade de São Paulo somos o que somos por essas influências aí de todas essas pessoas que vieram para cá. Na culinária, vamos falar de comida, coisa boa. Muitos ingredientes corriqueiros da culinária paulista tiveram origem no sudeste da Ásia, como o arroz, a laranja e berinjela, entre outros, todos trazidos na bagagem dos colonizadores portugueses e espanhóis.
Às vezes a gente está tão acostumado a comer o arroz, né? Porque o arroz para nós é a refeição do dia a dia, é o comum, é o arroz, o feijão, não é? E olha só, a gente acha que o arroz é coisa nossa, que nada, veio de lá, de longe, né? Veio do sudeste da Ásia. E olha só, e hoje é um prato muito importante na mesa do brasileiro. Continuando. Outras comidas, como as massas e pizzas, vieram da Itália e se tornaram especialidade na mesa dos paulistanos. Devido às influências de várias culinárias, a cidade de São Paulo hoje é considerada uma das capitais gastronômicas do mundo. É o que eu tô falando a todo momento, dessa questão da influência. Então hoje, por que a gente é tão conhecido assim? Porque nós temos de tudo quando se fala de comida. A gente não tem só a comidinha brasileira. Nós temos vários comércios com outros tipos de comida, dessas pessoas que vieram para cá, não é? Então por isso que hoje nós temos assim enormes, assim, inúmeras opções do que comer, né, para comer alguma coisa diferente. Hoje, São Paulo se tornou exemplo de hospitalidade para outras cidades brasileiras e de outras partes do mundo. Diferentes culturas, hábitos, religiões e tradições foram trazidos com os primeiros imigrantes e se incorporaram à vida do povo nascido aqui, que convive harmoniosamente com aqueles que escolheram São Paulo para chamar de lar. Então, a Constituição de São Paulo, né, a criação de São Paulo, foi feita com muitas influências de muitos imigrantes. Então, na questão da comida, do esporte, do comércio, tudo tem um pouquinho da mão dos espanhóis, dos portugueses, árabes, japoneses e tantos outros. Ok? Agora que a gente falou um pouquinho de São Paulo, que tal a gente falar um pouquinho sobre São Miguel Paulista? Vocês sabem um pouquinho da história de São Miguel? Vocês já foram atrás para saber? Alguém já contou alguma coisa para vocês? Quem já sabe, vai rever. E quem não sabe, vai aprender. Tá certo? Então agora nós vamos juntos ver algumas informações sobre esse bairro, onde fica, né, ali essa parte, essa região toda de São Miguel Paulista, que também tem a nossa escola, não é verdade? E que muitos de vocês também moram aí, ok? A professora falou aí porque a professora não é de São Miguel, hein? A professora é de Guarulhos. Vamos lá. Bairro de São Miguel Paulista. A primeira denominação do bairro foi Aldeia de Ururaí, palavra usada por índios guaianás em referência ao rio Tietê. Naquelas terras, em 1560, o padre Anchieta reencontrou um grupo de guaianás que havia abandonado as imediações do Colégio Jesuíta de São Paulo. Uma capelinha foi erguida para marcar a presença cristã na aldeia e dar sequência à catequização dos índios. A construção levou o nome do arcanjo de devoção de Anchieta. Era o início da história de São Miguel Paulista. Em 1622, a pequena igreja foi substituída pela capela, tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional no ano de 1938. Então aqui a Pro trouxe duas ilustrações para vocês. A primeira ilustração dos índios guaianazes e a segunda da capela de São Miguel Arcanjo, que muitos de vocês já devem ter visto, porque vocês já foram lá na Praça do Forró, a tão conhecida praça, não é? E ela fica bem lá, tá certo? Lá foi onde, então, a gente pode dizer que começou a história do bairro de São Miguel Paulista. A história de São Miguel Paulista, bairro no extremo leste da cidade, passa pela praça que oficialmente tem nome de um religioso e popularmente de um estilo musical brasileiro. É a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, mais conhecida como Praça do Forró. Além de conter a capela de São Miguel Arcanjo, reconstrução da igrejinha, que foi o marco do bairro em 1560, a praça também foi palco de muitos shows nas últimas décadas e de manifestações do movimento popular de arte de São Miguel Paulista. Criado no final da década de 70 por um grupo de amigos, Edivaldo Santana,
Osnofa, Sasha Arcanjo, Akira Yamazaki e Zulu de Arrebatar, entre outros. Interessados numa política visionária de transformação provocada pela inquietação. Então, aqui a Pro colocou mais duas ilustrações para vocês. Uma que mostra a praça, né? Ali a gente pode observar que tem algumas pessoas sentadas, aqui na frente, lá ao fundo, um ônibus passando por ali. A gente percebe que tem comércio, que tem a questão de moradia ali mais atrás. Então, a Pro colocou uma foto mais atual da Praça do Forró. E ao lado, quando fala da questão das manifestações que existem nessa praça. Então tem aí, estamos lutando pela cultura nordestina. Queremos a volta do forró na Praça de São Miguel. Então aqui eles estão fazendo uma manifestação, fazendo uma solicitação, né? Um pedido, eles querem o retorno dessa música para alegrar o ambiente. Então a gente percebe que essa praça é uma praça muito importante. Por quê? Em volta dela tem muito comércio, porque ali existem as manifestações culturais que são muito importantes para a cidade, não é? Aqui a gente está falando sobre a Nitroquímica, que é uma empresa que também é muito importante para São Miguel. Ela tem como seu principal produto a nitrocelulose. Ela é uma solução que pode fazer esmalte, ela pode fazer thinner, mas o que? Água-rás e vários outros produtos, tá certo? E ela também é muito importante na questão do crescimento do bairro de São Miguel Paulista, né? Ela foi implantada em 1935 na Avenida Dr. José Arthur Nova. A nitroquímica teve papel de destaque no desenvolvimento de São Miguel. Em 70 anos, empregou milhares de trabalhadores e, juntamente com as olarias e fábricas de cerâmicas, contribuiu para o crescimento do bairro na primeira metade do século XX, atraindo centenas de pessoas à procura de emprego. E ela ainda é um estabelecimento muito importante na cidade, né? Então ela já está aí há muitos anos no mercado e ela faz parte da história do crescimento do bairro, tá certo? Ajudou economicamente as famílias, porque ela foi geradora de empregos, ok? A infraestrutura viária começou a melhorar com a chegada do paralelepípedo, por volta de 1952. O asfalto viria anos mais tarde. Mesmo assim, a região ainda dispõe de ruas de terra. Então, quer dizer, essa questão das ruas, né, da infraestrutura, ela vem melhorando a cada ano que passa, né, da terra passou por paralelepípedo e depois para o asfalto, mas infelizmente ainda existem algumas ruas que não têm esse pavimento, tá certo? O distrito de São Miguel abriga o Hospital Municipal de Setúbal, o Hospital Dia Saúde Mental, 2 dos 5 telecentros da região, e o Centro de Referência da Criança e do Adolescente para acolher crianças e adolescentes em situação de risco de rua. O centro de São Miguel, nos arredores da Praça do Forró, é atualmente um importante polo comercial e residencial. Então aqui a gente está falando também de outros lugares, né? A gente falou que tem um hospital importante, a Praça do Forró que é importante para o bairro de São Miguel, mas também tem a questão dos hospitais, alguns centros de referência. Então tem muita coisa importante no bairro que faz com que São Miguel seja tão importante, ok? Do lado dessa fotinho do hospital tem um mapa e tem uma parte ali pequenininha, amarelinha. Vocês sabem que região é essa? Vocês sabem que bairro está ali? Adivinha? Aquele que a gente está falando, São Miguel Paulista. Eu espero que a Pro possa ter ajudado vocês um pouquinho quanto à questão da história de São Paulo e da história do bairro de São Miguel Paulista, tá certo? Nós vamos fazer algumas atividades de interpretação numa outra parte. Aqui ficou só a explicação. Depois a gente vai colocar lá um link para vocês poderem responder as questões referente a estes textos que a Pro acabou de ler e explicou um pouquinho para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e que quem não conhecia a história de São Miguel e não conhecia também parte da história de São Paulo tenha conhecido, porque tudo isso faz parte da nossa identidade, tudo isso faz parte de nós. Não é verdade? A cidade, o bairro onde nós moramos.
Ou no caso da Pro, onde a Pro trabalha, não é verdade? Até a próxima aula. Beijinhos e saudades. Estão reconhecendo essa foto que a Pro colocou aí? Quem sabe muito em breve a gente volta para nossa escola amada. Saudades, beijos, até a próxima!